Pois é, com muita alegria, mais uma vez, estamos aqui com o programa O Cristão e a Cidadania pelas Boas Novas. Hoje nós temos a honra de ter conosco aqui um grande intelectual, escritor e uma pessoa que tem se preocupado muito com a literatura evangélica. E ele escreve uma obra de fôlego. Eu sempre disse a ele, é uma obra que realmente dignifica o intelectual, principalmente o teólogo e o homem que tem amor à obra de Deus e à palavra de Deus. E trata-se aqui do pastor Oséias Gomes Oliveira, que acaba de lançar e escrever Concordância Bíblica Exaustiva. Pastor Oséias, é um prazer muito grande ter o irmão conosco aqui e nós fizemos questão que o senhor trouxesse esse trabalho que está já à disposição dos nossos telespectadores e, em especial, de toda a igreja no Brasil. A paz do Senhor. Paz do Senhor, Bispo Dr. Manuel Ferreira, é um prazer estar aqui, é uma honra muito grande vir ao seu programa e o Senhor nos abrir esse espaço para podermos vir aqui trazer divulgação sobre esta obra, o Joshua, e eu quero dizer que para nós, brasileiros, especificamente da Assembleia de Deus, aí, o Ministério de Madureira, é uma honra muito grande ter o senhor como nosso presidente. Eu me sinto honrado e muito estimulado. Para mim estar ao seu lado aqui é um privilégio muito grande. Louvo a Deus pela sua vida e tenho plena convicção de que o seu exemplo não é só para mim, mas para milhares de brasileiros e evangélicos no nosso país. Muito obrigado pela honra. Eu queria que o irmão nos falasse um pouco sobre esta obra, a Concordância Bíblica Exaustiva, Joshua, e pudesse também dar detalhes acerca da obra. É uma obra extraordinária, né? Mais de 27 mil termos bíblicos, mais de 700 mil referências, palavras-chave, com numeração de Strong, ranking de palavras, informações complementares, um guia completo de referências bíblicas para estudos e pesquisas. Eu creio que é uma obra completa para o estudioso, para o teólogo, para o intelectual e também para as pessoas que estão, evidentemente, começando no mundo literário da literatura cristã evangélica. Mas o senhor é quem vai falar um pouco sobre esta obra e sobre a importância desta obra dentro do mundo evangélico. Certeza, Bispo. Eu, só dando um histórico aqui, eu comecei a me interessar por este trabalho. Há mais ou menos 13 anos atrás, nós começamos com um projeto de ler toda a Bíblia em 72 horas, todos os anos. Então eu agrupava uma centena de pessoas, criava uma escala e então nós líamos toda a Bíblia em 72 horas. Com esta leitura da Bíblia todos os anos, eu comecei a me interessar. Parava na frente dessa leitura e começava a fazer algumas observações das palavras da Bíblia. Então eu comecei a me interessar pelas palavras da Bíblia. E na verdade, Bispo, palavras são importantes porque elas representam ideias, né? As palavras são a matéria do pensamento. Tudo que nós conseguimos transmitir de ideias no mundo é transmitido através das palavras, né? As palavras são importantes, né? Elas têm uma importância muito significativa. Até porque quando nós lemos na Bíblia, em Gênesis, que Deus ele começa a sua criação pronunciando palavras. A Bíblia diz, e disse Deus, haja, né? A palavra haja, inclusive, é uma palavra muito poderosa. Só Deus pode dizê-la na sua plenitude, né? Haja, vem à existência, torna a existir. Nenhum ser humano pode dizer a palavra haja, né, plenamente, porque ela é muito poderosa, né? Então, mas Deus disse haja. E o que ele disse haja? Luz. A palavra luz era a representação do que estava na mente de Deus, na ideia de Deus. Quando Deus disse luz, foi materializado no mundo aquilo que estava na mente de Deus. Interessante isso, né? Passando-se os séculos, nós descobrimos o que a luz, a ciência descobriu. Ela foi lá e averiguou e conseguiu identificar quais são as características da luz. Mas, na verdade, isto que a ciência está descobrindo hoje é o que estava na mente de Deus. Interessante isso, né? E que revelou. E que revelou.
Exatamente. E após ele criar, ele fala assim, e chamou Deus a luz dia. Ou seja, ele deu um nome. Interessante ele criar essa vinculação, né? Os gregos, eles começaram a fazer uma vinculação de palavras com o significado das coisas, eles começaram a ter essa preocupação, porque eu preciso representar as minhas ideias em palavras. Ou seja, para eu representar o que é um carro, eu não preciso trazer o carro aqui. Se eu disser a palavra carro, nós criamos uma vinculação mental. É lógico, já temos uma imagem. Uma imagem do que é ela dentro de nós. O que é. Exatamente. E por que palavra é importante? Se tratando da Bíblia Sagrada, e se palavra representa ideias, representa pensamentos, a Bíblia é a ideia de Deus. É o pensamento de Deus. Olha que coisa interessante. Ela é a expressão do pensamento de Deus. Então, quando nós começamos a ler a Bíblia Sagrada, entender as palavras da Bíblia significa entender a mente de Deus. A mente de Deus. A mente de Deus. Isso é muito interessante. Por exemplo, quando a gente fala a palavra salvação, ela tem um significado muito forte, né? Quando nós pregamos salvação, a nossa mensagem é baseada na salvação. Perfeito. Ela tem uma carga de ideias, de pensamento. Na verdade, ela tem toda uma ideologia que explica o que é salvação. Então, se você pegar aqui nesse dicionário, aqui nessa referência bíblica, melhor falando, salvação, você vai encontrar todas as ocorrências da palavra salvação na Bíblia. Ele traz todas as ocorrências. Todas as referências também. Todas as formas. Então, aparece o quantitativo da palavra, primeira coisa. Então, quantas vezes aparece a palavra salvação? Ele vai dizer se essa palavra tem no Novo Testamento e no Velho a quantidade de vezes. Né? Por exemplo, eu estou com a palavra aqui, ó, cheiro. A palavra cheiro, por exemplo, está aqui. Ocorrência, 66 vezes aparece a palavra cheiro na Bíblia. 59 vezes no Velho Testamento e 7 vezes no Novo Testamento. Outra coisa interessante é que, eu vou pular aqui, mas vou para frente aqui, que tem um veja também. Então imagina o seguinte, o objetivo disso aqui é facilitar a sua pesquisa. Não sei se já aconteceu com o senhor é muito experiente, mas eu acho que já aconteceu com todos nós que procuramos uma palavra na Bíblia. Eu sei que a palavra tem a ver com cheiro, mas eu não lembro como é que a palavra está na Bíblia. Eu não lembro. Ela tem a ver com cheiro. Olha que interessante. Aqui o senhor pode procurar pelo verbo. Se eu procurar a palavra cheirar, por exemplo, então o senhor vem aqui procurar a palavra cheirar. O que vai acontecer? Vai aparecer todas as formas, as possíveis formas que a palavra cheiro aparece na Bíblia. Aparece todas as formas. Impressionante. Interessante. Então, por e exemplo, em todos os tempos. Todos os tempos. Por exemplo, ó, aparece cheira, cheiram, cheirará, cheirarei, cheirava, cheirei, cheire, cheiro, cheirou. Pronto. Então tem todas as formas e a quantidade de vezes que cada palavra aparece na Bíblia. Então essa é a primeira característica dela. Então nós tivemos o objetivo de pegar a Bíblia mais utilizada no Brasil, que é a Revista e Corrigida, né? E cobrir todas as palavras da Bíblia. Então aqui tem 100% das palavras da Bíblia. 100%. Todas. Novo quanto o Velho Testamento. Quanto o Velho Testamento. Exatamente. São mais de 700 mil referências. Para ser mais preciso, tem aqui a quantidade de vezes, são 706.865 ocorrências de palavras que estão aqui. Então, ou seja, tem todas as palavras da Bíblia. Então, a primeira coisa foi essa característica, pegar todas as palavras da Bíblia e cobrir essas palavras e trazê-las para cá. A segunda característica, bicho, que nós colocamos aqui, foi uma correlação com James Strong. James Strong foi um grande exegeta, ele fez a maior e a primeira, na verdade, organização das palavras da Bíblia, levando para os seus originais, no grego e hebraico, que é muito importante, né? Se eu quero entender uma ideia, eu preciso saber por que ela foi escrita. Exato. Né? Hoje, por exemplo, a gente tem algumas distorções de ideias de palavra, bispo. Isso é uma coisa muito séria na nossa cultura. Por exemplo, na igreja, por exemplo, a palavra negócio na igreja ficou um negócio meio complicado de se falar, porque ela foi meio deturpada, né? Exato. A palavra negócio. Mas se eu pegar a palavra no original, negócio, neg, not. Not era a negação de diversão, ou seja, não é diversão. Qualquer coisa que não é diversão é um negócio. Interessante isso, né? Impressionante, né? Quando Jesus fala, eu vim tratar dos negócios do meu pai, ele estava falando sério, eu não vim por diversão. Então, ou seja, entender a palavra significa entender até o que Deus está dizendo. O que Deus está dizendo. O que Jesus está Entrar no pensamento de Deus. no pensamento dele. Então, dentro desse quesito, nós pegamos e fizemos uma correlação. E acho que aqui está um grande ganho para o estudioso. É você poder pegar a palavra e ter aqui, em todas as palavras, não tem todas, mas quase todas as palavras, tem um número strong. Então tem um H em cada palavra, vai aparecer na câmera para você aí, um H com a numeração
ou um G com a numeração. Por exemplo, a palavra animou está aqui, ó, H2388. Esse número aqui é um número do dicionário Strong's. Então, você pegar essa palavra aqui... A referência. Você vai no dicionário Strong's, vai estar lá o que significa essa palavra. Isso facilita que se tiver H, significa que ela é hebraico. Se tiver o G, significa que é uma palavra grega. Então, ou seja, que é no grego. Então, isso facilita para quem quer estudar a palavra a fundo. Por exemplo, essas... É uma concordância, livros para aqueles que realmente amam o estudo da palavra de Deus. Para quem quer se Tanto aprofundar... no grego como no hebraico. É um trabalho que realmente estava faltando dentro do mundo literário cristão evangélico. Exatamente. Eu admiro tremendamente. É um trabalho que merece mesmo muito respeito. Pastor. Então, essa foi a segunda característica. Fazer uma correlação das palavras com o original, que é o grego e hebraico. E aí vem outra característica que nós colocamos também. Nós colocamos também um ranqueamento de palavras, que é um negócio bem interessante para aqueles que gostam de saber, por exemplo, essa palavra, quantas vezes ela aparece na Bíblia? É interessante para saber qual a posição dela. Por exemplo, nesse volume 4 aqui, com licença, bispo, no volume 4 tem 2 anexos. E o anexo B tem exatamente um ranqueamento das palavras. Eu estava vendo agora. O que é o ranqueamento? Ranqueamento é uma classificação de palavras por níveis de importância. Então, se uma palavra aparece muito na Bíblia, ela deve ser observada com maior atenção. Significa que ela tem uma maior importância, uma maior ocorrência. Exato. Tirando as palavras que em inglês chama noise words, ou seja, palavras menos úteis de pesquisa, por exemplo, a palavra a, de, te, me, são preposições que você não vai pesquisar por essas palavras. Mas quando a palavra tem um sentido, ela merece atenção. Olha que interessante, bicho. As palavras que mais aparecem na Bíblia, pegando as 3 primeiras aqui, é Senhor, aparece com 8.114 vezes. Segundo, palavra Deus, 4.123 vezes. E a palavra porquê, 3.849 vezes. Uma das coisas que eu achei importante é que aí divide, inclusive, as que se encontram no Novo e no Velho Testamento. Exatamente, todas elas. Impressionante. Agora, é um trabalho de fôlego. Agora, olha que interessante essas 3 palavras. Pegando essa importância aqui, a palavra Senhor significa dono, proprietário. É a palavra que mais aparece na Bíblia. Significa que Deus é o dono da Bíblia. O Senhor é o dono da Bíblia. Senhor e Deus é a dupla que aparece em primeiro lugar. Né? Eles são o dono da Bíblia. Ou seja, a Bíblia é a palavra de Deus porque ele está nela de capa a capa. Né? E a terceira questão que eu acho importante dessas palavras é a palavra porquê. Porque junto é resposta. Olha que interessante. A Bíblia é um livro de resposta. Olha que coisa fascinante isso. Não é interessante? Ou seja, você vai encontrar na Bíblia de capa a capa respostas para tudo. Por isso que aquele versículo 95 do Salmo 119 diz que em tudo eu vi limite, mas a tua palavra é amplíssima. Interessante isso, né, bispo? É muito ampla a palavra de Deus. Importante. Ela tem resposta para tudo. Todas as questões que o homem queira descobrir ou que vai descobrir algum dia, a palavra de Deus, ela tem uma resposta. Só para poder finalizar, eu sei que o nosso tempo aí, eu tenho que cuidar um pouco no tempo. Mas essa obra não é uma obra para finalizar assim, não. Nós vamos ter que ocupar talvez o outro programa mais na frente para dar outros detalhes. Mas vamos para o mais essencial para este momento e depois informações aonde as pessoas poderão encontrar e de que forma eles poderão proceder para adquirir, e, enfim, os detalhes finais. Obrigado, bicho. Uma outra coisa interessante aqui, bicho, é o seguinte, se o senhor pegar em cada palavra, vai aparecer em cada palavra um termo RNK e um número, esse RNK. Significa que aquela palavra é o ranqueamento. Então, por exemplo, se aparecer 1, significa que é aquela que mais aparece. Então ela foi qualificada. Por exemplo, o último ranqueamento das palavras, ele está em 406. Então, ou seja, a quantidade de palavras foram agrupadas. Top 1, top 2, até o top 406. O top 1, no caso, é a que mais aparece. É que a mais parece. E a top 406 é a que aparece uma vez apenas. Aparece uma vez apenas. Uma vez apenas. Então, se o senhor pegar, por exemplo, a palavra anjo aqui. A palavra anjo, o senhor vai achar o RNK dela, está aqui o número do RNK dela, que é 214. Se o senhor vier aqui no apêndice B, no último livro, e procurar o número 214, vai estar aqui. Interessante que aparece as outras palavras que aparecem a mesma quantidade de vezes dessa palavra anjo. Olha que interessante isso. Então, por exemplo, a palavra anjo, caminho, certamente e mortos tem a mesma quantidade de palavras. Mesma quantidade de palavras na Bíblia.
Está no mesmo grupo de quantitativo. Às vezes tem pessoas que gostam disso, né? Lógico. De pegar uma palavra e saber, tem outra palavra que se iguala ou está próxima dela, que aparece na mesma quantidade de vezes, porque ela é importante, ela tem esse grau de importância. Então, esse ranqueamento ajuda você a fazer isso, ter essa noção. Então, essa é uma outra característica desta obra. E, por último aqui, para a gente poder fechar, eu sei que o programa do senhor tem outras, como eu falei. Eu adicionei aqui na obra, mais ou menos, umas quase 500 palavras que não aparecem na Bíblia, mas ela ajuda você a encontrar outras palavras. Por exemplo, eu dei um exemplo aqui da palavra intenção, né? A palavra intenção. Então, se eu só pegar, por exemplo, eu estou procurando alguma palavra que tem a ver com intenção, mas eu não lembro o que é. Então, se o senhor vier aqui, na palavra intento ou intentar melhor, não vai ter essa palavra intento na Bíblia. Intentar melhor. A palavra intentar não tem na Bíblia. Deixa eu pegar aqui só um minutinho, por favor. Passei um pouquinho aqui. O quanto é importante, né? Você, inclusive, tem algumas palavras que a pessoa julga está na Bíblia e, examinando, Vai ver que não está. vai verificar que é uma palavra que não consta do livro. Exatamente. Então, por exemplo, a palavra intentar no dicionário, depois vai mostrar para vocês aí, ela não tem na Bíblia. Vai aparecer sem nenhuma referência. Portanto, existem 54 referências a essa palavra que está na mesma flexão, ou seja, são cognatas. Elas estão no mesmo grupo da flexão. Por exemplo, a palavra intenta, intentado, intentais, intentam, intentando, intentara, e aí em diante. Ou seja, então essas palavras têm na Bíblia. Isso é bacana para aquilo que eu falei com o senhor. Às vezes eu quero procurar uma palavra, eu não lembro como é que a palavra está flexionada na Bíblia, mas eu sei a ideia dela. Então eu pego o verbo, vem no verbo aqui, com certeza você vai achar essa palavra. Localiza tranquilamente. Isso já aconteceu comigo, deve ter acontecido com o senhor também. Eu Ah, quero sim. procurar a palavra, mas não Dezenas lembro. de vezes. Eu não lembro como é que está a palavra. Dezenas de vezes. Às vezes dá até a palavra fora do contexto e a pessoa vai para as concordâncias, vai procurando. Não tem a facilidade que tem aqui, que aqui está tudo na mão. Aqui está na mão, aqui facilita tremendamente. Mas, pastor Oséias, fale um pouco agora sobre a edição, como que as pessoas fazem para adquirir a obra, e a fórmula, o modo, e-mail, telefones, enfim. Esta obra está sendo editada pela editora Central Gospel, o pastor Silas Malafaia. Nós apresentamos o projeto, foi inclusive uma ideia do pastor Abner Ferreira. Eu estive com o pastor Abner Ferreira, ele inclusive é um comentarista, ele apresenta a obra, e nós conversamos com ele, e o pastor Silas, ele se interessou pelo projeto. Ele falou assim, não, vamos abraçar essa causa aí, e então a obra está sendo publicada hoje pela editora Central Gospel. Então você pode acessar o site aí, www.editoracentralgospel.com, lá vai ter lá a obra para venda, vai direto para a sua... Toda a orientação como a pessoa que deseja adquirir. Exatamente. Proceder, exatamente. Está sendo publicado. Tem várias livrarias no Brasil que já tem ela já. Já está sendo distribuída pela rede aí de livrarias, as livrarias mais importantes do Brasil já está adquirindo a obra para poder colocar em suas livrarias. Olha, eu quero agradecer a presença do teólogo, professor e escritor Oséias, e parabenizá-lo por esse trabalho de fôlego, esse trabalho que vai enriquecer de forma extraordinária o mundo literário cristão. As suas considerações finais e a sua palavra, e a nós nos resta agradecê-lo. Sua palavra. Eu quero dizer, bispo, muito obrigado. Eu quero louvar a Deus por este ministério de Madureira, do qual eu faço parte, né? Eu nasci nesse ministério e eu quero louvar a Deus por esta oportunidade de estar aqui junto com a Vossa Excelência, posso assim dizer. O senhor é um referencial para a nossa nação, não só para a nossa nação, mas para outras nações também. E o senhor poder estar referenciando esta obra para mim é mais do que um privilégio, é uma riqueza. Eu quero louvar a Deus pela sua vida e dizer do nosso carinho e do nosso respeito por sua pessoa. Obrigado, pastor Oséias. A satisfação é nossa em ter o privilégio de
poder apresentar ao Brasil e ao povo evangélico brasileiro uma obra de vulto como essa. Pois é, também temos a alegria de ter conosco aqui o pastor José Moreira, pastor Taguatinga, trabalha ali com o doutor Benedito, e um dos obreiros antigos aqui do Distrito Federal e nosso amigo aqui em Brasília. Quero agradecer a sua presença também conosco. E aproveitando também o pastor aqui da Catedral, pastor João Adair, que dentro de pouco estará conosco aqui, nos elevando a Deus em oração e finalizando esse nosso programa. Dentro de poucos instantes estaremos aqui novamente. Um beijo no seu coração, meu pai. O senhor sabe que eu lhe amo muito, lhe respeito muito. E é tão bom vê-lo com esse dinamismo, a sua força, não é? E essa vontade de fazer a conscientização do nosso povo sobre a importância do exercício legítimo da cidadania. Isso nos dá um ânimo, nos dá um fôlego, nos dá uma vontade imensa de continuar esse projeto que nasceu no seu coração. Cristão e a Cidadania nasceu num programa de rádio que ele fazia todos os dias no rádio AM nosso lá. Depois foi para a televisão, depois ele veio a Brasília, não é? E agora retorna o Cristão e a Cidadania. Que bom, meu pai. Beijo no seu coração, Deus te abençoe, com toda a sorte e bênção. Peço a sua bênção. Deus abençoe. Parabenizar o nosso bispo, Manuel Ferreira, com esse programa de alta relevância, o Cristão e a Cidadania, hoje em rede nacional. Eu sei que Deus fará acontecer muito por a sua pessoa, o nosso bispo Manuel Ferreira. Deus abençoe. Muito bem, a nossa alegria é grande estar participando desse programa uma vez mais. Um programa que veio exatamente para preencher uma lacuna. Quando um homem, um grande líder, uma pessoa madura, experiente, que tem uma experiência com Deus, uma vivência na palavra de Deus muito forte e que hoje vem contribuir com as pessoas que estão assistindo esse programa. O nosso bispo, Manuel Ferreira, foi muito feliz quando ele se dispôs, além de muitas atribuições, de uma jornada muito longa de trabalho, ainda emprestar o seu prestígio, o seu nome, a sua mensagem, o seu ministério, para através desse programa abençoar famílias, abençoar pessoas, abençoar a nação brasileira. Continue aí firme nesse programa, porque certamente Deus tem uma bênção especial para a sua vida. E uma satisfação também me dirigir aos nossos ouvintes, aos nossos caros telespectadores do programa Cristão e a Cidadania. Um abraço a todos os nossos telespectadores e um abraço ao meu pai, que eu não diria que é o meu ídolo, mas é a minha inspiração. O ídolo é uma palavra que é mal usada ainda, não é? Mas é a minha inspiração, a minha vida, o amor da minha vida, é tudo. Um beijo muito grande, Deus lhe abençoe, lhe amo. Uma alegria que nós estamos aqui no programa O Cristão e a Cidadania, apresentado pelo nosso grande líder nacional, Bispo Manuel Ferreira. E é bom perceber que o bispo ele tem dado a demonstração, um exemplo, né, de garra, de perseverança e passado a mensagem a todos os seus liderados de todo o país, que ele está convicto e continua firme no propósito da missão que ele recebeu do Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue renovando a sua força, bispo. Que Deus continue dando ao Senhor graça, essa mesma unção, para que o Senhor continue com esse pulso firme, sendo aí um grande líder do nosso Ministério de Madureira. Parabéns pelo abençoado programa, que tem alcançado tantos corações, trazendo vida e uma orientação sábia a todo o nosso país. Deus abençoe. É um grande privilégio estarmos aqui com vocês. E estamos no fim de mais um programa, O Cristão e a Cidadania, pelas Boas Novas. E também pelo privilégio de ter tido a oportunidade do pastor Oséias aqui apresentar essa enciclopédia, essa concordância bíblica rica e que, por certo, vai enriquecer ainda muito mais as bibliotecas em todo o país. E agora estamos aqui com o pastor da Catedral, pastor João Adair.
e que ele é orador mor. Ele vem sempre para nos finalizar aqui os nossos programas com oração. Mas antes, porém, eu gostaria de deixar apenas uma leitura bíblica para você meditar esta semana. Encontra-se no livro de Números, capítulo 6, versículo 22, 23 e 24, que diz: Disse o Senhor a Moisés: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Assim abençoarei os filhos de Israel e lhe direis: O Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor possa verdadeiramente abençoar a sua vida durante esta semana. E que você tenha uma semana de paz. E no próximo domingo, neste mesmo horário, aqui pelas Boas Novas, nós estaremos mais uma vez para lhe trazer o programa O Cristão e a Cidadania. Pastor João, nos elevar a Deus em oração. Este momento, então, nós estaremos orando, agradecendo a Deus por mais este programa abençoado, apresentado pelo bispo Dr. Manuel Ferreira e com a participação especial do pastor Oséias Gomes Oliveira. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai celestial, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos nesta tarde abençoada, nesta tarde linda que fez o Senhor, nós queremos te agradecer pela vida de todos os telespectadores da Rede Boas Novas e nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa continuar sendo com cada família que está nos assistindo nesta tarde, que o Senhor possa continuar sendo com você e que Deus possa continuar sendo uma realidade sempre presente na tua vida. Nós queremos nesta tarde louvar a Deus pela vida do bispo Dr. Manuel Ferreira, nosso presidente nacional da Convenção Ministério de Madureira, e te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa continuar abençoando todos os telespectadores nessa tarde e te pedimos que o Senhor possa sempre abençoar todos que estão nos assistindo nessa tarde. Nós te louvamos e te agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui participando de mais este programa, O Cristão e a Cidadania. Nós te louvamos e te agradecemos hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém, Senhor. E mais uma vez nós te dizemos: o Senhor te abençoe e te guarde.